Olá pessoal, começando mais um vídeo, mais uma prévia de grande prêmio, né, de corrida da Fórmula 1, dessa vez o grande prêmio do Azerbaijão, né, de Fórmula 1, a quarta etapa da temporada, a primeira etapa com o Sprint Race neste ano, a primeira etapa de Sprint Race em 2023. E claro que depois desse intervalo aí de 3 semanas sem corridas, a gente tem algumas equipes já prometendo atualizações. As principais equipes com atualizações são essas aí, Mercedes, Ferrari, Alpine e McLaren. É provável que outras equipes também levem atualizações para o Azerbaijão. Algumas dessas equipes aí, a McLaren e a Alpine principalmente, têm feito um pacote aí, um planejamento todo de atualizações aí já nessas próximas etapas, nessa etapa e nas próximas, para tentar melhorar o desempenho, né? Então tem equipes aí que vão levar pacote de atualizações agora para o Azerbaijão, na semana seguinte para Miami e depois para a Espanha, se eu não estou enganado. Mas as principais equipes a levarem alguma atualização para esse final de semana são essas 4 aí. Como eu falei, é o primeiro final de semana com corrida sprint, né? É o primeiro final de semana com um novo formato de corrida sprint da Fórmula 1, né? Todo ano tem uma mudança, né? Em 2021 teve mudança, foi a estreia, 2022 já teve mudanças em relação ao ano anterior, e agora 2023 tem um formato novo também para as sprints. Eu falei isso no vídeo de ontem, no shorts de ontem, lá no YouTube mesmo, aqui no YouTube mesmo, então, mas agora eu vou dar uma detalhada um pouquinho maior. Na sexta-feira a gente tem o primeiro treino livre, né, e o único treino livre do final de semana, com a classificação para a corrida de domingo acontecendo na sequência, né, mais à tarde. Tem essa classificação para a corrida de domingo. E aí o sábado é um evento à parte, basicamente, né, porque teremos uma classificação da Sprint Race no lugar do TL2, no antigo TL2, e aí a corrida Sprint à tarde. A classificação da Sprint Race será um evento completamente independente, então a Sprint Race terá uma classificação própria, vai influenciar o seu próprio grid e assim por diante, e não vai afetar a corrida, teoricamente, da Fórmula 1, a corrida de domingo, né, que é a corrida principal do calendário. Que continua acontecendo no domingo, tá? Deixa eu puxar aqui, ó, o outro, aqui tem o formato. Eu até falei, a minha predileção aí pelo formato era aquela de uma volta, mas olhando mais a fundo aí esse formato, basicamente a Fórmula 1 deixou uma volta para cada piloto, só não botou, né, um livro de regras. No máximo, o Q1 e o Q2 dá para os pilotos fazerem 2 voltas, dependendo da pista, vão ser 2 voltas, mas o Q3 é uma volta só e não tem chorumelas, né? Eles reduziram, né, os tempos de Q1, Q2 e Q3 em relação aos que já são feitos, né, da classificação de grande prêmio normal. E agora aqui, ó, deixa eu ver aqui sem sair da tela aqui direito, mas ficou pequeno, né? O Q1 terá 12 minutos nesse Sprint Shootout, o Q2 terá 10 e o Q3 8 minutos de Q3 para esse Sprint Shootout, que é a classificação para a corrida Sprint, né? No Q1 e no Q2 será obrigatório usar pneu médio, no Q3 um pneu macio. Serão coisas, uma regra, né, para cada parte dessa classificação da corrida sprint, beleza? E aí ela define o grid para a corrida sprint e assim por diante. A Fórmula 1 ainda no comunicado explicou várias coisas envolvendo questão de punições e tudo mais. É uma parada meio complicada, porque TL1 e classificação do grande prêmio, qualquer coisa que aconteça esportivamente vai ser jogado para punição do grande prêmio, mas se você fizer alguma coisa na classificação da corrida sprint, a punição vai para a classificação da corrida sprint, né? Claro que qualquer parte esportiva, né? Qualquer punição de parte esportiva que acontecer durante a corrida sprint
pode ser também levada para a corrida principal, que é a corrida de domingo, tá? Então tem algumas complicações aí que nesse processo de uma bagunçada, né? Eu sou sincero que eu preferia, se fosse para ser uma classificação separada aí para corrida sprint, eu preferia uma volta tchau imensa, todo mundo aparece um pouquinho, como acontecia ali anos atrás nas classificações da Fórmula 1. Vamos lá. Grande Prêmio do Azerbaijão. Com esse nome de Grande Prêmio do Azerbaijão, aconteceu pela primeira vez em 2017, mas a Fórmula 1 já corria lá em 2016, só que como Grande Prêmio da Europa. Então toda vez que vocês verem ali um parênteses, do lado é relativo a esse Grande Prêmio da Europa, tá? Então essa será a 6ª edição como Grande Prêmio do Azerbaijão, a 7ª vez que a Fórmula 1 corre lá em Baku. São 51 voltas previstas, 306 km, um pouquinho mais de 306 km, né? Uma pista de 6.033 metros, 20 curvas, apenas 2 zonas de detecção do DRS e 2 zonas de ativação do DRS. Não tem muito mais o que fazer nessa pista mesmo, o traçado não permite muito mais que isso. O recorde de corrida é de 2019, do Charles Leclerc, 1:43.009, e em classificação, que é o oficial, né? O 43 em corrida mesmo, que é o oficial, e o extraoficial é o de 1:40.495 do Valtteri Bottas em 2019, tá? O maior pole é o Charles Leclerc, são 2 poles dele lá, e até hoje nenhum vencedor se repetiu em Baku, no Azerbaijão. Então, Rosberg ganhou o Grande Prêmio da Europa em Baku, e aí Daniel Ricciardo, Hamilton, Bottas, Pérez e Verstappen, cada um tem uma vitória. Eu já vou passar o histórico aí, mas basicamente isso, nunca tivemos uma repetição de vencedor em Baku, né? Em 7 edições de corridas lá em Baku. A equipe com mais poles é a Ferrari, com 3, a Mercedes tem 2 poles em grandes prêmios do Azerbaijão e 3 contando a pole do Grande Prêmio da Europa que aconteceu em Baku. A mesma coisa, algo semelhante acontece com o número de vitórias, só que a maior vencedora é a Red Bull. A Mercedes também tem 2 vitórias, 3 se contar o Grande Prêmio da Europa que aconteceu também lá em Baku. Aqui o histórico de poles, o Hamilton foi pole em 17, Vettel em 18, Bottas em 19 e o Leclerc foi o último pole das 2 últimas corridas, né? Vamos lá, histórico de vencedores. O Rosberg venceu em 16, aí o Ricciardo em 17, o Hamilton em 18, o Bottas em 19, Sérgio Pérez em 2021 e o Max Verstappen em 2022. Lembrando que não tivemos corrida em 2020 por causa da Covid-19, por causa da pandemia. Mas aí que está um tabu que pode ser quebrado nesse próximo final de semana, já que nunca tivemos repetição de vencedores no Azerbaijão. Beleza? As características da pista de uma tração muito alta, né? Simples de tração, frenagem é 4, quando temos freadas são muito fortes mesmo. No traçado do Azerbaijão temos freadas muito fortes, força lateral nem é tão grande, nem o estresse é médio, né? Porque não exige lateralmente, mas tem as fortes freadas, né? A aderência e desgaste e a pressão aerodinâmica são baixos, né? Principalmente a aderência e desgaste para a questão de pneus é interessante. Mas a evolução da pista, ela evolui demais ao longo do final de semana. Então, isso é um fator importante. Mas, mesmo com todas essas questões aí, a Pirelli ainda escolheu o C3, C4 e o C5, a gama mais dura dela, para esse final de semana. Será muito interessante a gente ver como que os pneus Pirelli vão se comportar nessa pista de rua. Porque normalmente quando é pista de rua, a Pirelli justamente coloca para o outro lado, né? Coloca os pneus mais macios. Não, perdão, estou falando que é o pneu duro e são os macios. Ela justamente leva os pneus mais macios para esse final de semana. Eu estou confundindo aqui, fiz confusão, foi mal. Então a Pirelli está justamente levando os pneus mais macios para esse final de semana e deixando os mais duros em casa, né? Pontos na carteira, a gente segue aí com o Pierre Gasly pendurado, né, com 10 pontos, o Fernando Alonso é o segundo ali com 6 pontos, e aí Stroll, Alexander Albon, com 5, Russell Tsunoda com 4, Norris com Magnussen, Guan Yu Zhou com 3, e virando a página temos Carlos Sainz, Verstappen e Pérez com 2 e o Charles Leclerc com um pontinho na carteira, né? Então estamos aí com essa galerinha aí meio pendurada. O campeonato de pilotos é liderado pelo Max Verstappen, que tem ali o Pérez mais ou menos na cola dele, e aí temos Alonso, Hamilton,
E aí também, cada um meio um isolado do outro. Aí Sainz e Stroll empatados, o Russell na sequência deles e já com uma distância de 10 pontos para o Norris, Hülkenberg e Leclerc fechando aí o top 10 entre os pilotos, tá? Entre as equipes, a Red Bull tem uma boa vantagem, são 123 pontos contra 65 da Aston Martin e 56 da Mercedes. E aí temos um belo intervalo aí para Ferrari e McLaren. Ferrari tem 26, a McLaren 12, Alpine 8, Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri e Williams fecham aí a conta. Todas as equipes já tiveram momentos de pontuação nessa temporada. Vamos lá, eu estou gravando antes da Band Sports divulgar aí, da Band divulgar as suas programações, então eu não tenho horário da reprise nesse momento, mas basicamente deve ser essa configuração aí que a gente está vendo aí na tela, com o TL1 acontecendo na sexta, a classificação na sexta-feira 10 da manhã, né, mais tarde na manhã, e aí o Sprint Qualifying sábado de manhãzinha e a corrida Sprint no sábado final da manhã também. A corrida acontece mais cedo no domingo às 8 da manhã. Aqui também temos as nossas redes sociais, galera. Agora estamos aqui, né, no TikTok e no Quai também. Então estamos aí em todas essas redes sociais aí do Liguem Seus Motores que estão aparecendo aí para vocês. Siga a gente sempre como @Liguem Seus Motores em qualquer uma delas, tá? E siga aí a gente para dar aquela fortalecida. Você que ainda não fez, curte o vídeo, se inscreve no canal. Lembra que essa sua ajuda é sempre muito importante pra gente aqui do Liguem Seus Motores, tá bom? É importante quando você curte, se inscreve no canal, porque diz aí que o nosso conteúdo é relevante e ajuda a passar esse conteúdo para outras pessoas. Ajuda principalmente nesse cenário aí que a gente está tentando monetizar o canal, tentando crescer. Então essa sua ajuda é sempre muito importante pra gente. O Liguem Seus Motores retorna na segunda-feira, aí claro que tem os shorts aí rolando até a sexta-feira, mas segunda-feira a gente volta com um vídeo falando justamente do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, avaliando aí como que foi essa corrida no final de semana. Fique ligado com a gente!